Bom dia, alunos, aula de Química. Hoje a gente, como eu havia dito na última aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas, a ligação iônica. Então, a gente viu na regra do octeto, a última aula que eu passei para vocês, que os elementos químicos perdem elétrons na última camada e se transformam em cátions positivos. E ganham elétrons na última camada se transformam em ânions negativos. Por que acontece isso? Para ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Que se transformam em íons. Se são íons, a gente vai ver as ligações iônicas. É óbvio, todo mundo já sabe, em física vocês já devem ter ouvido falar no magnetismo, que positivo atrai negativo. Em química, a gente chama isso de eletronegatividade, tá? Os elementos mais eletronegativos são aqueles que têm mais cargas negativas, eles atraem elétrons do outro elemento químico e formam as ligações químicas. Então, nós vimos lá na aula passada que o sódio, vou fazer o NaCl, né? Que eu tinha falado que ia fazer. O sódio, ele tem número atômico 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Perde esse último elétron para ficar com 8 na última camada e se transforma no cátion Na+, certo? O cloro tem 17 elétrons na última camada. Na última camada, não. Tem 17 elétrons no número atômico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, soma, 10, 12, 17. Tem 7 elétrons na última camada. Aqui tinha 1, porque tinha 1 é mais fácil perder. 7 é difícil perder 7, então ele ganha um elétron, mais um elétron, e se transforma no ânion Cl-. Aí eles vão, quando o cloro se aproxima do sódio, naturalmente ele arranca esse elétron dele, que passa a fazer parte da configuração dele. Ele fica com 8 e o sódio também fica com 8. O cátion sempre nós escrevemos primeiro e o ânion depois, certo? Eles se juntam, se atraem e formam quando nós temos assim, nós chamamos isso de valência. Esse número é mais uma carga positiva menos uma carga negativa. Sempre esse número vai para o pezinho do outro elemento químico, ó, sem sinal. Ficaria assim a fórmula, Na1Cl1. Só que um não precisa escrever e quando são iguais não precisa escrever. NaCl. Cloreto de sódio, tá? Mas no futuro a gente pode aprender a fazer essa nomenclatura. Outro exemplo que eu tinha dado para vocês, oxigênio, por exemplo, número atômico 8, 2s2, 2p, 2, 4, mais 4, 8, ó. Tem 6 elétrons, ganha 2 elétrons e fica O2-. Vamos ver um outro, pode ser com Na mesmo, ó. Na+, a gente sabe que perde um elétron, e o O é 2-. O 1 vem para cá, o 2 vem para cá. Sempre que nós formos montar uma fórmula de um composto iônico, é dessa forma. Escreve primeiro o cátion, segundo o ânion, grudadinho. O número de carga positiva e negativa, um vai pro pezinho do outro, certo? Sempre sem sinal. Então, resultado disso, Na2O. Esse é o óxido de sódio, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Vamos ver nos exercícios de vocês. Aqui eu dei do MgCl, CaC. Aqui do cálcio, ó. Cálcio faz a distribuição eletrônica, ele é 20. Ele vai se transformar em Ca2+. O cloro, a gente já viu. Não, o oxigênio, ele ganha 2 elétrons, fica O2-. Ó, Ca2+, O2-. 2. Quando são iguais, também a gente não escreve óxido de cálcio, tudo bem?
que é importante saber na ligação iônica? Na ligação iônica, sempre vai ocorrer, a ligação iônica sempre vai ocorrer entre um metal. Por que entre um metal com ametal? Ametal ou não metal? Porque os metais sempre se transformam em cátions, tá? E os ametais sempre se transformam em ânions. Tudo bem? Então, lá na tabela periódica, deixa eu achar uma tabela aqui para mostrar para vocês. Ó, vou colocar aqui. Ó, lá na tabela periódica, nesse local amarelo aqui são os metais. E nesse rosa aqui são os ametais. Sempre esses aqui vão perder, vão se transformar em cátions, perder elétron. E esses rosa aqui sempre vão ganhar elétrons, se transformar em ânions. Então, a ligação iônica, ela sempre vai ocorrer entre metais e ametais, tudo bem? Depois, a gente vai ver a ligação molecular ou covalente, ela ocorre entre ametal com ametal. E também tem os casos do hidrogênio com ametal e o próprio hidrogênio H2, são ligações covalentes, tudo bem? Mas os exercícios de vocês são sobre ligações iônicas. Sempre tem que seguir a regra do octeto, ganhar, perder elétrons para ficar positivo e negativo. E positivo e negativo sempre se juntam para formar os compostos iônicos, tudo bem? Os exercícios estão bem simples, acredito que vocês têm capacidade de resolver. Estou aguardando. Até a próxima.